Amém, mas vamos abrir a palavra de Deus no texto de Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, ou não se consome. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Porque o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vejo também a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Até aqui. Amém. Estamos pregando nessas semanas sobre o nosso Deus, que é um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que se move. Até aqui, até a última semana, ou pelo menos no último domingo em que pregamos sobre esse tema, nós vimos as três primeiras partes dessas características do nosso Deus. Nós vimos a parte da fala de Deus, nós vimos a parte da audição de Deus e nós vimos a parte do olhar de Deus. E dissemos aos irmãos que se o nosso Deus fala, e é o nosso Deus, prudentemente deveríamos então ouvi-lo. Então esse atributo de Deus, essa capacidade de Deus nos convoca, nos conclama a nós, para que nós então o ouçamos atentamente. Também vimos, por outro lado, que se o nosso Deus ele ouve, ele nos ouve, então nós devemos falar para ele. A oração nada mais é do que quando a gente fala para Deus, e Deus está com seus ouvidos atentos, então devemos falar a Deus. É verdade que também devemos tomar cuidado com as nossas palavras, porque ele ouve todas as coisas, ele sempre será um ouvinte perfeito, não somente quando nós estamos no nosso quarto de oração ou quando estamos na igreja. Também vimos a capacidade de Deus em enxergar todas as coisas, e dissemos que todas as coisas estão patentes aos seus olhos, nada pode ser encoberto. Deus vê tudo. Deus vê o nosso sofrimento, Deus vê a nossa luta, Deus vê tudo aquilo que, inclusive, haveremos ainda de experimentar. Com antecedência, antecipadamente, Deus vê.
E se Deus está vendo, então dissemos que devemos ficar em paz e devemos nos aquietar, porque Deus, Ele está no controle e Ele vê todas as coisas. Nessa oportunidade hoje, nós queremos voltar a nossa atenção para o fato de que Deus se move, né? Ele poderia falar, ele poderia ouvir, como de fato faz, e ver, né? E ser um Deus estático, né? Um Deus imóvel. Muitas vezes as pessoas são assim. As pessoas falam, as pessoas ouvem, as pessoas veem, mas as pessoas não tomam iniciativa, né? As pessoas não se movem no sentido de socorrer, de solidarizar-se, né? De ir na direção de alguém, né? Muitas vezes as pessoas veem as coisas, ouvem as coisas e permanecem imóveis, né? Passivas. Nosso Deus não é um Deus passivo, não é um Deus estático. Nosso Deus é um Deus que se move, né? E a direção de Deus sempre será na direção nossa. Deus sempre se volta a nós, Deus sempre tem o seu olhar para nós, e por isso mesmo Ele se move no sentido de nos livrar, de nos libertar. É assim que Ele fala no versículo 8. Por isso eu desci com o objetivo de livrá-lo. O objetivo do mover de Deus, né, em direção ao seu povo é no intuito de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, né? Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que se move, é um Deus que vem na nossa direção com o intuito de nos livrar, né? Ele diz, eu desci para livrá-lo, né? Passado tantos anos, eu entendo que a palavra de Deus traz consigo uma coisa importante, um recado indireto, como se Deus estivesse dizendo, olha, chegou o momento, eu vi tudo isso e agora eu estou me movendo na direção do meu povo, então tomem ânimo, eu vou agir. Levantem a cabeça, não se queixe mais, alegrem-se, eu vim, eu cheguei, né? Então o movimento de Deus, o mover de Deus, ele deve gerar nas pessoas que o temem, que o amam, que o servem, o bom ânimo, né? Quando Jesus estava passando por uma cidade de Jericó, e havia um cego que clamava, Jesus, ele estava passando e ele para, né? E ele se vira e ele se move na direção do cego. E quando ele se move na direção do cego, né, as pessoas disseram para o cego, tome bom ânimo, tem bom ânimo, ele está te chamando, né? Então ele se dirigiu àquele cego. Então o fato de Deus se mover na nossa direção, né, de se dirigir a nós, de estender o seu braço na nossa direção, isso deve trazer em nós, né, esse bom ânimo. Israel certamente estava na condição de escravidão, né, no Egito, estava sofrendo, estava gemendo, estava triste e, quem sabe, com as lembranças do Deus, do seu antepassado, do seu pai, Abraão, né? Mas chega agora um momento em que Deus disse, olha, eu desci, eu vi tudo isso, passou esse tempo, mas agora eu cheguei. E eu vim com esse intuito de livrá-lo, né? Então isso deve gerar no coração das pessoas, né, uma esperança, um bom ânimo, né? Deus, ele sempre se move na nossa direção, né? Nós que somos a menina dos seus olhos, que somos o seu povo, que somos a sua igreja, ele se move no sentido de nos abençoar, de nos livrar, de nos edificar, né? Aqui o contexto, evidentemente, é livramento, é salvação, né? Quando a gente olha para um texto como o texto de Mateus, eu não sei se você pode abrir comigo, Mateus capítulo 14 e versículo 22, né?
Jesus, ele está andando, né, por sobre o mar, e Jesus mandou os discípulos embarcarem, né, e passar para o outro lado do mar da Galileia. E enquanto ele estava despedindo as multidões, depois de ministrar, depois de curar, depois de ensinar as pessoas, né, ele estava despedindo, e ele então mandou os discípulos atravessarem, né, o mar. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, na madrugada, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Os discípulos estavam lutando naquela tempestade, naquele vento, estavam certamente em apuros, e Jesus então se move na direção dos seus discípulos, com o intuito de livrá-los daquela tempestade. Na quarta vigília da noite, Jesus foi se encontrar com eles, andando sobre o mar. Andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo. Sou eu. Tenham bom ânimo. Parece que é semelhante o recado. Eu cheguei agora, a situação vai mudar. Eu vou agir. Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus livra os discípulos dessa situação desconfortável, dessa tempestade, desse vento, E eles adoraram Jesus e disseram para ele: verdadeiramente és filho de Deus. Quando Pedro, numa tentativa de andar como Jesus sobre as águas, e quase naufragou, quando eles subiram ambos para o barco, cessou o vento na mesma hora, por interferência de Jesus. Então Jesus, quando ele chega, ele está chegando, e antes dele agir mesmo, mas o fato dele chegar, ele disse: tenha um bom ânimo. Eles disseram para o cego: olha, Jesus está vindo na tua direção, tenha um bom ânimo, porque alguma coisa boa vai acontecer, tenha um bom ânimo, ele está te chamando. E da mesma maneira, Deus, quando se move para libertar o seu povo do Egito, e o sentido é esse, Moisés, eu estou aqui, eu tomei a iniciativa, eu movi, eu estou vindo na direção desse povo para livrar esse povo. E isso requer das pessoas, então, esse bom ânimo. E quando eu olho assim para essa passagem de Jesus, que anda por cima das águas para ir ao encontro dos discípulos, para socorrer os discípulos, isso me traz a certeza de que, evidentemente, nada pode impedir o movimento de Deus na nossa direção, o agir de Deus na nossa direção. Havia um grande mar, mas ele passa por cima desse mar. Então não existe obstáculo, não existe nada que pode se opor, esse movimento de Deus na nossa direção. Nada pode criar impedimento, porque ele pode fazer o que ele quiser, e a Bíblia diz que, operando Deus, quem o impedirá? E eu digo, movendo-se Deus na nossa direção, quem impedirá? Ninguém pode impedir o mover de Deus. O profeta Naum, quando no capítulo 3, diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então ele está falando do grande poder de Deus
de agir, né? Então o caminho de Deus é algo maravilhoso, o seu poder é algo difícil de avaliar, né? É Deus pode tudo, né? E nada pode o impedir, né? Ele repreende o mar, diz Naum, né? Ele repreende o mar, ele faz secar, né? É o mover de Deus. Mingua todos os rios, desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, perante Deus, né? E os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam, né? O caminho de Deus é na tormenta, quer dizer, o caminho de Deus o mover de Deus é poderoso e nada pode. Deus se move naquilo que nós consideramos ser o impossível, e ele se move, né? Quem podia imaginar que Jesus, né, iria na direção dos discípulos andando por sobre as águas, e eles ficam apavorados, porque como é que pode isso, né? Como podia imaginar que os seus senhores pudessem estar andando por sobre as águas? Ele disse: olha, tenham bom ânimo, sou eu mesmo, né? E eu vim, evidentemente, para livrar vocês, para socorrer vocês, né? Amém? Amém. Interessante que Deus, ele não somente se move na nossa direção para nos proporcionar livramento, né? Muitas vezes até, curiosamente, Deus, ele não nos livra inicialmente, né? Deus permite nós até passarmos por situações, né? Quando eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? O anjo foi na direção dos três dentro da fornalha, mas eles ficaram dentro da fornalha, eles não foram tirados da fornalha, né? Deus muitas vezes permite que a gente passe, né, por uma dificuldade, uma tribulação, um problema, né? Às vezes ele nos livra de imediato, mas às vezes não. Mas certamente a melhor parte disso tudo é que Deus não somente se move na nossa direção, como disse anteriormente, para nos livrar, mas ele se move também para nos acompanhar, para estar conosco. É como aquele anjo de Deus que está na fornalha junto com os três, andando com eles dentro da fornalha, né? Estando com Israel no meio do deserto durante 40 anos, na nuvem durante o dia, na coluna de fogo à noite, né? Então Deus, que não somente se move no sentido de nos livrar, mas também no sentido de se solidarizar, de nos acompanhar, de nos dar o braço, de nos dar a mão e de caminhar com a gente, enquanto a gente tiver que passar pelo vale, pelo deserto, pela água. Isaías 43, e no versículo 2, diz que deve ter bom ânimo, né? O povo, o seu servo, o seu povo, a sua igreja, no nosso contexto, deve ter bom ânimo, não deve temer. Em que situação? Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios. Não é assim que diz o texto? Quando passares pelas águas, pelos rios, né? Pelo fogo, quando passares pelas águas, eu serei, quer dizer, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, né? Deus está dizendo o seguinte para esta palavra: tenha bom ânimo, porque eu vou estar com você, eu vou te acompanhar. Então Deus, ele se move não só no sentido de nos encontrar, mas no sentido de nos acompanhar. Muitas vezes ele não nos livra, ele vem na nossa direção, porque ele na verdade está conosco, né? E ele anda com a gente, ele nos acompanha, né? Ele vai ao nosso lado, ele vai ao nosso lado. A Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 13, versículo 20, que o Senhor, Deus, ia adiante do povo, quer dizer, ele ia junto com o povo um pouco mais à frente durante o dia, numa coluna de nuvem, e à noite
numa coluna de fogo, de dia para que o sol não molestasse e à noite para que eles pudessem enxergar, porque estava escuro, né? O livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus falando para Josué, né, o sucessor de Moisés. Moisés vem a falecer, Deus o toma, né, e evidentemente Josué é o homem escolhido, preparado, né, para dar continuidade ao trabalho iniciado por Moisés, né? Então Deus diz para ele assim: não te mandei eu, seja forte, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, eu estarei te acompanhando por onde você for, Josué. Eu vou estar com você, eu vou te acompanhar, eu vou estar ao teu lado, eu vou te fortalecer, eu vou te dar a condição de você suportar o que você há de sofrer, né? Então, o que é mais maravilhoso, o que é mais prazeroso? Ser liberto pelo Senhor de uma situação ou ter o Senhor ao nosso lado atravessando essa situação, né? Os dois certamente são bons, né? Não sei se você já experimentou, né? Num momento difícil, de uma adversidade, de uma prova em que você acha até que o tempo já está passando um pouquinho, né? Já está há muito tempo, e num dado momento você consegue, porque Deus faz isso em nós. Deus nos dá o discernimento espiritual de sentirmos, de discernirmos a presença, a companhia dele naquele momento que nós estamos atravessando. Eu não sei se você já experimentou isso, mas isso é maravilhoso, né? Não vou dizer para você que isso nos dá uma vontade de que essa luta se prolongue por muito tempo, mas a gente realmente se sente mais seguro, a gente se sente consolado, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. E a gente se move, porque a vida continua, e Deus, porque se move, também está conosco e vai junto, aonde quer que andares. É isso que Deus está falando para Moisés, para Josué, perdão. O teu Deus é contigo, né? Por isso tenha bom ânimo, diz o versículo 9 do primeiro capítulo de Josué. Tenha bom ânimo. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo, quer dizer, Ele está contigo por onde quer que andares. Deus estará contigo, né? Jesus, ele, quando estabelece a grande comissão à igreja, e exatamente no momento que ele está para ser tomado e ser levado para a glória eterna, ele está dando as suas últimas palavras aos discípulos, né? E Jesus, ele comissiona a igreja a estar levando o evangelho a todas as nações. Então é como se Jesus estivesse dizendo: passem por todos os lugares, se movam, vá para Samaria, vá para Jerusalém, vá para fora de Israel, vá para a Grécia, vá para a Espanha, passem por todos os lugares, e aonde vocês passarem, vocês façam discípulos, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Nós podemos interpretar e traduzir isso desta forma: passem por todos os lugares, fazendo discípulos, pregando o evangelho, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que grande desafio, amado, né? Para um grupo de pessoas que não eram pessoas experimentadas, não eram pessoas viajadas, eram pessoas simples, que viviam da pesca, né? Mal e mal andavam ali 40, 50 quilômetros, né? Talvez a primeira viagem dele foi para Jerusalém, que viviam na Galileia, e agora eles vão receber um desafio, né? De saírem dos termos da nação, de irem para outras nações, levar o evangelho para outros lugares, né?
E grande desafio esse, mas o Senhor, Ele dá uma palavra de advertência. É como se Ele dissesse, olha, mas se animem, não se assustem com o alvo que eu estou dando para vocês, com a meta que eu estou colocando para vocês, porque tem uma coisa, eu vou estar com vocês. Não é isso que Ele fala? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Ele está querendo dizer, senão que eles fiquem tranquilos, que Ele tenha um bom ânimo, porque Ele vai estar movendo-se junto com a igreja. Né? Então a gente vê, quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, né, o mover de Deus junto com a igreja. Né? A igreja se movendo e o Espírito Santo, que é Deus, junto com a igreja. Né? Na realidade, alguém diz que talvez o nome do livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque a gente vê realmente, né, o agir de Deus, Deus junto com a igreja, comissionando a igreja, dirigindo a igreja, liderando a igreja. Né? Então, é isso que nós precisamos ter conosco. Né? Nós precisamos ter bom ânimo, porque nós não servimos a um Deus que somente fala pela sua palavra. Né? Para alguém isso talvez seja pouco. Né? Puxa, é verdade, Deus fala pela sua palavra, né? Um Deus que ouve, né? Sim, Deus ouve, Ele é Deus, né? Vê todas as coisas, sim, Deus vê, né, todas as coisas, mas Deus é um Deus vivo, é um Deus que se move, né? E quando nós estamos atravessando por uma tribulação, passando uma tribulação, um momento de adversidade, nós podemos ter a certeza de duas uma. Ou Deus se move no sentido de nos livrar, ou Ele permanece e se move conosco enquanto estamos atravessando esse momento. Sozinho jamais estaremos, porque esse Deus é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que vê e é um Deus que se move. Amém? Amém. Fiquemos de pé em nome de Jesus.